Boa tarde, Luiz Fernando. Seja bem-vindo ao Destaque Rural. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí a tua participação. Então, Luiz Fernando, estamos iniciando aí a semeadura da soja com algumas dificuldades aqui, esse início no Rio Grande do Sul, com muita chuva, muita umidade agora, mas acredito eu que essa semana para frente aí começa a alinhar e as plantadeiras começam a ir para o campo com toda a força, né? E a expectativa que fica para o produtor é como é que está essa questão do mercado. Eu gostaria então de que você nos passasse um panorama aí de quais são os fundamentos que vão definir os preços da soja aí a médio e longo prazo, Luiz Fernando. Bom, vamos lá. De fato, a gente tem aí um início que preocupa um pouquinho. Eu diria que ainda são preocupações bem pontuais, né, Leonardo? Porque é preferível, eu diria que é preferível a gente ter um pouquinho de excesso de umidade aí no início dos trabalhos de plantio do que falta de umidade, né? A falta de umidade lá nos traz problemas maiores a médio e longo prazo, pensando no período de 3, 4 meses de lavoura. Então, eu diria que os problemas ainda são pequenos aí e o potencial produtivo do estado é novamente recorde nessa temporada. Então, vamos torcer para que o clima fique regular agora, as chuvas não cheguem em excesso, né? Mas a gente também não tem a falta de chuvas para a gente ter uma safra boa. Aí, pensando pelo lado do mercado, bom, como sempre, 2020 deve ser um ano de novo de desafios para o produtor gaúcho, produtor brasileiro, principalmente porque a gente continua aí, né, com o pano de fundo da guerra comercial. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela distorceu bastante o mercado nos últimos 2 anos, praticamente, aí desde abril do ano passado, né? E no fim das contas, essa distorção ela trouxe certos benefícios para o produtor brasileiro, porque disso é que, naturalmente, com a China não comprando ou comprando muito pouco soja americana, ela se voltou completamente para o Brasil e demandou muito mais soja do que o esperado, né? A soja brasileira ela foi muito mais demandada pela China do que a gente previa. A gente teve exportações recordes no ano passado, a gente vai ter de novo exportações muito boas nesse ano, não recordes porque a gente não tem tanta soja disponível, mas a gente vai ter de novo boas exportações e isso naturalmente puxa os preços brasileiros, ele traz suporte para os preços brasileiros, como foi no ano passado, nesse ano está sendo igual. Nesse final de ano aí, a gente tem preços próximos de R$ 90 nos portos aí do Brasil, incluindo o Rio Grande. Então, esse panorama ainda é positivo nesse momento. Mas como para 2020 a questão da guerra comercial pode ser superada, que é o que aparentemente o mercado está acreditando hoje, né? Porque a gente teve uma rodada de negociações entre Estados Unidos e China recentemente, com um aparente acordo parcial sendo selado, ele não foi assinado ainda, mas houve promessas de que os países vão assinar um acordo parcial aí ainda em novembro, e isso pode mudar o panorama do mercado para 2020. A grande questão é exatamente essa questão da demanda pela soja brasileira, que se houver um acordo comercial, essa demanda pela soja brasileira pode cair em 2020 frente ao que foi em 2019 e 2018. Então, isso é um fator de risco crescente para o produtor brasileiro. Então, eu diria que nesse momento, o produtor ele tem que estar atento a esse fator, a essas novidades relacionadas à guerra comercial, porque se sair um acordo comercial aí no curto prazo ou até nos primeiros meses de 2020, a gente pode ter uma falta de suporte para preços e o produtor pode começar a colher a safra nova dele com um panorama de preços pior do que a gente tem hoje. Então é importante o produtor ficar bastante atento a isso. Com relação a estoques mundiais, Luiz Fernando, os Estados Unidos, eles estão próximo à safra deles lá, né? E a gente teve um ano muito complicado para eles lá. Como que está a disponibilidade da soja americana? A questão de estoques americanos, ela tá virando agora, né? A gente veio de um ano de um estoque muito grande, né? Estoques recordes, nunca antes vistos, porque exatamente por essa questão da falta de demanda chinesa e uma grande safra americana, que foi a do ano passado. E esse ano os Estados Unidos teve problemas de safra, eles estão colhendo, estão no meio da colheita da safra nova deles, e as perdas foram relevantes por causa de problemas climáticos, né? A gente tem uma safra inferior a 100 milhões de toneladas, pela primeira vez em muitos anos aí. A safra americana quebrou realmente de forma bem relevante, e isso, de certa forma, ajudou
a trazer estoques menores, né? Porque uma safra menor, naturalmente, mesmo com a demanda ainda lenta pela safra americana por parte da China, uma disponibilidade menor de soja nos leva a estoques finais menores. Então, os estoques eles são menores nesse ano, a previsão é de estoques menores nesse ano, exatamente por essa quebra na safra americana, mas ainda são estoques, de certa forma, um pouco relevantes. A grande questão, como eu falei, é essa demanda da China, se vai voltar a comprar soja americana. Aí a gente vai ter realmente um panorama de estoques mais apertados nos Estados Unidos, e isso pode trazer força para Chicago, que é o que tudo indica que vai acontecer se de fato um acordo comercial for assinado. O grande problema é que, mesmo com Chicago mais forte, se essa questão da guerra comercial for resolvida, a gente pode ter em contrapartida prêmios mais fracos no Brasil, e inclusive um câmbio também mais fraco do que a gente vê hoje, porque o humor do mercado internacional deve melhorar frente aí a esse suposto acordo comercial, se de fato sair. Então, diríamos que é uma boa oportunidade para o produtor já travar alguns preços e fazer alguns negócios futuros nesse momento, né? Exatamente, o resumo de tudo isso que eu falei é exatamente isso. O momento ele é propício ao produtor se proteger. A gente tem preços interessantes já para 2020. A gente tem hoje, falando Porto, aí, Rio Grande, um CIF Rio Grande com 88 já, um Passo Fundo, né, o interior do estado, que é a referência para o interior, 81. Então, são preços interessantes para essa época do ano também. Porque, como eu falei, o risco para 2020 é crescente. Obviamente que as coisas podem mudar, dependendo do que acontecer, né? Principalmente com relação à guerra comercial. Mas eu diria que o risco para 2020, com relação a preço para o produtor brasileiro e o gaúcho, é crescente. Então, eu diria que o momento é realmente de se travar pelo menos uma boa parte da produção aí. A gente normalmente indica que pelo menos 30% da produção tem que estar negociada antes do início da colheita. Eu acho que nesse próximo ano, agora 2019, 2020, eu diria que o ideal é o produtor entrar na colheita aí com pelo menos 50% já negociado, exatamente para fugir desse risco de mercado que, para mim, na minha opinião, é um risco crescente para 2020. Ah, certo. Nós estamos com alguma falta de precipitação no noroeste paranaense, também em algumas regiões do Mato Grosso. Isso já tem uma influência no mercado, nas cotações da soja, Luiz Fernando? Não, isso aí não impacta, como eu falei, a questão do clima no Brasil para o mercado como um todo, o mercado mundial, Chicago e até o mercado brasileiro, ainda é secundário, tá? É uma questão secundária, é um fator secundário. A gente tem a guerra comercial como principal fator e a gente ainda tem a questão da safra como o segundo fator aí de maior importância para o mercado nesse momento. Naturalmente, a partir de agora, a questão do clima no Brasil começa a ganhar importância, mas os problemas iniciais, Leonardo, eles estão sendo superados. A gente teve problemas de falta de umidade, na verdade, né, na faixa central do país, incluindo aí Paraná, mas agora as previsões, até a semana anterior aí, foi de retorno de umidade. A gente já está tendo uma regularização da umidade do solo aí, dos principais estados produtores de toda a faixa central do país. Então, eu diria que o mercado ainda não sente algum problema, até porque não existe problema muito relevante ainda para ele sentir. Então, ainda dá tempo de recuperação, de ritmo de plantio, de recuperação de umidade dos solos. Então, a gente não pode trabalhar com problemas ainda para a safra brasileira. Eu posso dizer que a gente tem o potencial produtivo brasileiro aí completamente mantido aí nesse início de temporada. Tá certo, então. Agradeço muito pela tua participação, Luiz Fernando. Esclareceu e com certeza vai dar subsídios para o produtor tomar a decisão dele aí. Obrigado e estamos sempre à disposição.